Seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo a mais um episódio do VBHcast. VBHcast é o nosso videocast sobre valor em saúde e muito mais. O VBHcast é uma iniciativa do IBRAVES, o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, com o apoio da Pfizer. Eu sou o Rafael Ielpo e apresento essa primeira temporada. Hoje a gente vai ter um episódio para lá de especial por alguns motivos. O primeiro deles é que esse é o último episódio dessa primeira temporada. Então essa primeira volta, essa primeira jornada do nosso projeto do VBHcast, hoje se encerra. E é muito especial pelo assunto que a gente vai tratar aqui hoje e os convidados que eu tenho a honra de receber mais uma vez. A gente caminhou nesses 6 episódios, hoje é o 6º episódio dessa primeira perna aí do nosso projeto, trazendo sempre gente muito relevante, convidados especiais e conteúdo bastante robusto para que você tivesse acesso cada vez mais a mais informação sobre o valor em saúde e o nosso sistema de saúde brasileiro como um todo. Hoje a gente vai conversar sobre uma iniciativa super relevante e inovadora da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, mais especificamente da DIDES, da Diretoria de Desenvolvimento Setorial, no sentido de uma cooperação junto com o IBRAVES, o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, buscando fomentar as questões dos modelos baseados em valor alternativos que a gente tem buscado implementar, mas, obviamente, com as dificuldades normais desta mudança de conceito, de cultura, de paradigma. E para falar sobre isso, eu tenho a honra de receber aqui 4 convidados. Hoje a gente está num formato um pouco diferente dos outros episódios. E eu começo apresentando eles e já agradecendo, Maurício Nunes, é uma honra ter você aqui. Um prazer enorme, a gente sabe da dificuldade da tua agenda, dos compromissos que você tem. Então, é uma honra estar com você aqui. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Rafael, que agradeço a você e o IBRAVES. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom, obrigado. Junto dele, eu tenho César Abicalaf. César, mais uma vez, prazer enorme estar com você aqui, o presidente do IBRAVES. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Para mim é um privilégio estar encerrando essa... Começamos, né? Estamos encerrando esse último episódio aí da primeira temporada. E para mim é um prazer estar aí com você, Maurício, com o time, Fábio, Gabi, você, Rafa, pela condução brilhante ao longo desses 6 episódios. Obrigado. Bom, continuando as apresentações, eu tenho aqui do meu lado a Gabriela Thanos, diretora executiva também do IBRAVES. Gabi, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Não, eu que agradeço. A gente, ao longo desses 5 anos, né, a gente tem um videocaster, tem um youtuber, a gente foi se adaptando e é realmente uma alegria estar aqui, né? Estamos aqui junto agora com o Maurício, aqui com os meninos, para a gente poder falar um pouco do que passou e do que vai acontecer. Muito bom, a gente está muito interessado em saber exatamente disso. Fábio Rocha, é um prazer enorme estar com você aqui. Meu amigo, queria fazer um agradecimento especial para você. Você talvez seja o maior responsável por viabilizar esse podcast, então queria começar te agradecendo profundamente por fazer isso acontecer. Obrigado pela tua presença aqui. Muito legal, Rafa. Foi muito bacana, divertido produzir, né? Eu estive no back-office ali, mas aí, na verdade, a ideia foi sua. Né? Foi nossa. A gente só ajudou a executar, e todo o conselho administrativo, consultivo, nossos convidados, a gente que se dispôs voluntariamente para vir, se ajudou a organizar a agenda, enfim. É muito legal, as pessoas têm um carinho pelo Instituto, sim, né? Todos apoiam muito a iniciativa, então foi muito legal. A gente está chegando um pouco aquela nostalgia do último, já planejando. Com uma vontade do próximo. Quem sabe a próxima temporada. Muito legal estar aqui. Muito bom, obrigado. Bom, como sempre, a gente começa aquecendo um pouco as turbinas com uma rodada de apresentação dos nossos convidados e eu vou começar pelo Maurício. Maurício, queria que você contasse um pouco da tua jornada, da tua trajetória, o que é que fez você parar aí no setor de saúde e hoje está na posição de diretor da DIDES. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua presença. Obrigado, Rafael, Gabriela, Fábio, César, um querido amigo já há alguns anos, né, que a gente tem trabalhado junto na agência, então um prazer estar aqui. Falar um pouquinho rapidamente da minha trajetória. Eu estou há 19 anos na agência, entrei em 2005, né, sou servidor concursado de carreira.
Antes de entrar na agência, eu passei 10 anos no setor privado, então eu tive uma experiência primeiro na área privada, setor privado, e um dia resolvi fazer o concurso público para a agência. Tudo era muito novo, né? Não conhecia muito bem o que era a regulação desse setor, porque eu trabalhava em outro setor. E nesses 19 anos, passei em várias áreas na agência, praticamente rodei toda a agência, né? A agência é um colegiado com 5 diretorias, tem a presidência e as unidades vinculadas. Então, trabalhei em diversas áreas. O maior período que eu fiquei na agência, curiosamente, foi na diretoria de desenvolvimento setorial. Fiquei um período ali de 2007 até 2013, no primeiro momento, quando alguns dos assuntos que a gente até vai falar, né, o próprio modelo de remuneração começou a ser discutido, outros programas, né, o programa de monitoramento da qualidade, vários projetos começaram a ser debatidos naquele momento, e depois passei outras áreas, outras diretorias. Fiquei um período na Dipro, trabalhando com um querido amigo que é o Rogério Scarabel, que foi diretor da Dipro. Fiquei com ele no período que ele foi diretor da Dipro, e eu fiquei como diretor adjunto. A gente, nesse período, trabalhou em alguns projetos que são projetos estruturantes para o setor. Naquele momento foi aprovada a resolução 438, antiga 438, né, que era a resolução de portabilidade. Depois, na mesma colegiada, inclusive, a gente aprovou a RN 439, que estabeleceu o rito de incorporação de tecnologia, que até aquele momento a agência não tinha uma resolução. Tinham 2 notas técnicas ali que estabeleciam o rito de incorporação, mas não tinha uma RN. E na colegiada seguinte, a seguinte foi aprovada a RN 441, que trouxe a nova regra de reajuste dos planos individuais. A gente brincava na época, falou, já, a missão foi cumprida, em 2 colegiadas você aprovou 3 normas tão estruturantes para o setor. E ali em 2020, com a alteração da lei geral, com a vinda, né, a promulgação da lei geral das agências, o legislador trouxe uma possibilidade de se designar diretores substitutos, que não existia esse perfil, para evitar situações de descontinuidade em que existiu em alguns governos, em que o presidente da República não indicava o diretor, ou o Senado não sabatinava, enfim. E a gente teve um cenário de descontinuidades em algumas agências. Então, a lei geral trouxe esse papel do diretor substituto. Pessoas que ocupavam determinados cargos na agência, gerenciais. Então, como eu era diretor adjunto, eu me enquadrava naquele perfil e fui um dos 3 colegas que foram indicados diretores substitutos. Eu, o César, que hoje é o diretor, já há algum tempo, diretor adjunto da DIOP, e o Bruno, que é gerente geral da DIOP. Então, a gente foi sendo indicado para algumas vagas que foram surgindo até que esse processo de indicação oficial pelo presidente da República fosse efetivado. E naquele momento ali houve a minha indicação, né? Fui indicado pelo presidente da República, aquele processo que a gente chama de um processo complexo, né? Que envolve 2 poderes da República, o executivo e o legislativo. Indicado, passei o processo de sabatina na Comissão de Ações Sociais, o nome aprovado no plenário e o presidente da República te nomeia. Então, brevemente falando, essa foi minha trajetória na agência. São 19 anos de agência. 19 anos de agência. Dá para ter uma visão bastante privilegiada de tudo que está acontecendo no nosso setor. César, conta um pouco para a gente aí da tua trajetória, como é que você veio parar aí no setor de saúde. Obviamente você é médico, isso já facilita o caminho. Facilita um pouco. Mas, enfim, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória. Na realidade, eu estou formado já há quase 40 anos, não dá para contar antes. Tá? Ele começou com 12. Comecei muito novinho e muito novo. E o ponto muito importante, né? Na minha vida passada, né? Eu fui pediatra, né? Na outra vida, mas realmente a primeira vez que me encantou a área de gestão foi no antigo Bamerindos, no Saúde Bamerindos. Nem existia agência naquela época, hein? Seguro Saúde. Então, e eles precisavam de um CRM para ajudar na auditoria. E foi que eu comecei a entrar na área de plano de saúde,
E para mim foi um encanto, né? E aí eu brinco que aí eu acabei colocando um pé em cada barco. E fui caminhando com esse pé em cada barco um bom tempo, consultório, né? E aí os barcos vão se afastando. Exato. Aí você tem que tomar uma decisão. E essa decisão para o médico é difícil, né? Mas eu que sempre fui o primeiro médico da família, né? Minha mãe falava comigo, filho, volta a ser médico. Ela me dizia isso, o que você está fazendo? Volta a ser médico. A gente fala, não, a medicina a gente faz diferente hoje, né? Mas é difícil explicar. Quando você sai da assistência para a gestão, é difícil. Mas, para mim, pessoalmente, o grande marco na minha vida profissional, depois da gestão, foi meu mestrado de Economia e Saúde, né, em York, na Inglaterra. Isso foi 2005, 2006. E ali, para mim, foi um marco importante, porque eu vivenciei a mudança do modelo de remuneração no Reino Unido, né, no NHS. Porque foi bem quando eles implementaram os modelos de pagamento por performance. Como eu já vinha da gestão de operadoras na época, eu falei, cara, essa é a coisa mais importante que precisa ser feita, né? E de lá, como médico e gestor, você sai com a conclusão de que você não vai conseguir mudar a lógica da assistência se você não repensar a remuneração. Isso é difícil para a gente, né? Tanto é que a primeira vez que fui falar sobre isso no Conselho Federal de Medicina, eu saí de lá e falei, vão tirar meu CRM daqui, mas não tiraram, me respeitaram, fui mais 2 vezes depois falar sobre esse tema. E por isso que para mim é muito importante esse momento que a gente chega, Maurício, eu te falei isso muitas vezes, porque para mim pessoalmente é um legado, porque eu venho falando sobre isso desde 2006, né? Quando eu cheguei no Brasil, minha primeira palestra sobre modelos de remuneração foi em fevereiro de 2007. E de lá para cá todo mundo fala, por que esse maluco falando de remuneração, né? Esse louco aí bradando no deserto, né? Escutei muito disso ao longo desse tempo. E aí as coisas hoje estão acontecendo de forma prática, né? Não apenas pelo movimento da agência, mas também pelo que está acontecendo no setor. O setor está se movimentando dessa forma. Então hoje nós já temos aí realmente só gente, meu trabalho presencial em projetos de remuneração, estou falando de mais de 14 operadoras, 3 milhões de vidas, né, na soma total, mais de 7.200 médicos estão sendo beneficiados com esse modelo, né, mais de 60 especialidades, ou seja, então, hoje já não é mais teoria, hoje é prática. Então, isso para mim, pessoalmente, foi muito legal, a ponto de que realmente os 2 marcos profissionais, foi 2011, quando eu fundei a 2IM, que hoje eu estou como CEO, porque exatamente a empresa queria colocar isso em prática, né? E aí, 2017 para 2018, a gente vai falar um pouquinho, foi quando a gente decidiu, aí, em conjunto, né, com todos aqui, fundar o IBRABS, porque a gente via que precisava de algo que trouxesse algo de fora para a realidade brasileira, sem que a gente fosse simplesmente pegar copiar-colar, né? Acho que é fácil copiar-colar um modelo de fora, trazer para cá. E a gente vai falar um pouquinho mais de IBRABS na sequência, mas a minha trajetória é essa. Então, hoje estou extremamente feliz, né? Já passando dos 60 anos, sentindo que você consegue algo que você pensava em 2005, 2006, hoje realmente se concretizando. Exato. Isso para mim é muito legal e é um privilégio estar com vocês aí. E você é um cara, você sabe, né, Maurício? Eu agradeço muito, porque você é um cara que também está deixando esse teu legado na agência, né? Isso é muito bacana, porque se não tivesse essa vontade, né, de vocês, aí as coisas não acontecem. Você sabe muito bem, cara, a pública, eu trabalhei também na gestão pública há algum tempo e sei que o que mais precisa é a vontade política, né? Vontade, força, e você conseguiu puxar todo o teu time lá com a Angélica, agora com a Raquelzinha, o time está muito legal e com certeza a coisa está saindo do papel. Muito bom. Estamos aí. Uma curiosidade, eu lembro que a gente estava fazendo hoje, estava falando num evento junto, acho que era 17 ou 18, você me falou, eu vou dar a palestra, o slide que eu vou dar é o mesmo que eu usei há 10 anos atrás, porque a gente ainda está falando sobre conceito. E acho que é muito legal isso hoje que a gente começa a falar sobre prática, né? Acho que a gente conseguiu vencer essa barreira e hoje a gente traz bons exemplos, né? Muito legal. Gabi, conta um pouco pra gente aí dessa tua trajetória muito especial. Enfim, conta pra gente como é que você veio parar nesse mundo da saúde. Eu vim parar por causa do meu pai, na verdade. Meu pai foi uma das pessoas que foi precursoras da indústria farmacêutica no Brasil. Meu pai trabalhou 48 anos na indústria e depois para a indústria. Ele se aposentou como presidente da Interpharma. Aí quando ele se aposentou, aí vieram as outras pessoas que estão aí agora. Foi o Antônio Brito, aí depois veio a Margarete, agora está o... Gente, me fugiu da Visa. Renato Porto, isso, obrigada. E o Renato Porto, né? E eu sempre achava, eu com 10 anos de idade, eu ia em congresso médico com meu pai, porque ele ia ver o que estava acontecendo lá, eu ia junto, né?
E porque eu sou formada em economia. Sim. Então, a minha direção sempre foi para a área dos negócios, foi para a área comercial, para a área de inteligência de dados, né? Tanto que eu entrei para trabalhar na indústria farmacêutica também, foi meu primeiro emprego, né? Fiquei por 9 anos nas indústrias, passei por 4 indústrias, e sempre nessa área de negócios, nessa área de coisas novas, coisas de tendências, né? E aí, quando foi em 99 para 2000, eu era gerente de produto, né? Eu trabalhava com marketing de oncologia, e aí chegou um material chamado Estudo Farmacoeconômico pro meu produto. E aí a diretora, naquela época que chegava aqui uns cadernos, assim, os bytes, olha, você é economista, né? Chegou um negócio aqui de estudo econômico. O dia que eu vi aquilo, eu falei, não, gente, isso aqui é uma bela de uma estratégia para se trabalhar com números, a gente consegue comprovar as coisas com números. Então, disso, acabou que eu comecei a ter contato, fui a primeira pessoa aqui no Brasil a trabalhar dentro de uma indústria com isso, né? Hoje, assim, eu também tenho essa sensação de legado, porque hoje a gente tem uma série de pessoas trabalhando nessa área, criou-se essa área, a gente tem o pessoal da área de acesso agora também, que naquela época eu fazia tudo, eu fazia conta, eu conversava com o plano de saúde, eu ia para Brasília, agora a gente tem bem setorizado o trabalho, né? E quando foi em 2003, meu filho mais velho, que hoje tem 23 anos, né? Ele era pequenininho, e para mim, pesou, tá, assim, naquela vida corporativa. Sim. E eu decidi, como é que chama? Empreender, né? Que é o bonito. Exato. Empreender. E eu comecei um trabalho justamente ligado a essa questão de avaliação de tecnologias, de acesso, todo esse aprendizado que eu tive na prática, né? Eu procurei começar a oferecer serviço para as empresas. E foi passando o tempo, há 21 anos eu estou na área de serviço, então estou há 31, na verdade, trabalhando na área da saúde. Nunca trabalhei em outro setor, então meu desenvolvimento como economista foi setorial na área de saúde. E eu tenho uma característica que eu acho que hoje é o meu mais forte, hoje acho que nos últimos anos é o que eu tenho trabalhado melhor, né? Eu gosto muito de fazer amizade. Então, por isso que eu sou de relações institucionais do Instituto. Eu acho que, assim, você trazer as pessoas que acreditam em algo ou que pensam, trazer para um objetivo comum e também distribuir isso, você fazer essa informação circular, você envolver as pessoas, você educar mais pessoas e, principalmente, que para mim é o que me faz levantar todo dia, que quando a pessoa precisa do sistema de saúde, ela tem um atendimento de qualidade, um atendimento digno, humano, com que for melhor naquele momento para ela, mas que também faça sentido dentro de todo o contexto. Então, hoje, eu acho que a minha atuação é mais nessa questão, realmente, de entender o mercado, de trabalhar essa questão do acesso e de avaliar, né, como que a gente pode fazer com que os pacientes tenham o acesso ao melhor tratamento, o paciente certo na hora certa para o tratamento certo. E eu acho que o que o IBRAPS traz, né? Eu conheci o César, que tinha acabado de voltar de York. Foi muito interessante, a gente se conheceu através de um amigo em comum, e tinha uma pessoa que falava inglês no meio, a gente começou a conversar em inglês, chegou uma hora e ele falou, eu lembro até hoje. Você falou, mas por que a gente está falando em inglês? Né? Então foi assim, eu fui ao longo do tempo, assim, tendo contato com pessoas maravilhosas, pessoas que acabam usando a oportunidade de aprender, principalmente, né? Acho que é o mais importante. E hoje eu posso ser uma agregadora, né, com essas pessoas para procurar trazer de verdade. Eu acho que quando a gente fala em valor de saúde, é o paciente no centro. A gente não pode esquecer desse conceito, né? Muito legal. Assim. Muito bom, Gabi. E lembrou que a gente fez o episódio, né, dos dinossauros da farmacoeconomia aqui. Acho que muito legal. Foi o terceiro, o segundo, foi o 2, né? Eu, Wilson Folador e Denis Arfiano. Gente, aquele episódio, assistam o episódio 2. Vale a pena. Só pela careta do Wilson, sabe? Exatamente. Foi muito legal mesmo. Muito bom. Fábio, da mesma maneira, conta aí pra gente um pouco da tua trajetória e como você veio parar no IBRAPS, que história é essa de estar aqui no Instituto com a gente? Muito legal, a minha formação é área de marketing, área de negócios, né? Trabalhava em telecomunicações e aí recebi um convite de um colega que estudava junto comigo para trabalhar numa seguradora de saúde, numa área de relacionamento, e tinha um departamento dessa área,
na época fazia parte, que era a área de regulação médica. E foi muito legal porque eu começo na área de regulação médica e ali trouxe uma visão muito rápida, muito dinâmica de uma operação, numa seguradora de saúde na área de regulação, né? É algo bastante complexo, precisa de bastante sofisticação, de análise, de operação, de dados, coisa que a gente já tinha dificuldade naquela época. E foi muito legal que isso faz 15 anos, lá em 2010, tinha acabado de chegado a um ano, mais ou menos, a edição traduzida do livro do Porter, né, a competição com base em valor, tal, repensando a saúde, né, uma proposta de competição com base em valor, e eu com um colega, a gente começou, aquilo deixou a gente muito empolgado, a gente começou a pensar em projetos. Em 2010 eu levei numa indústria o primeiro projeto de valor em saúde. Não tinha a sofisticação, a gente não tinha sistema, mas ali estavam as ideias iniciais do Porter lá. Fiquei uns 5 anos nessa seguradora, depois eu fui trabalhar numa consultoria, porque a gente começa a acontecer um movimento das indústrias de investir em terapias personalizadas, o avanço da medicina. Então a gente começa a fazer projeto, consultoria, já pensando em como viabilizar modelos de pagamento com base em valor. Também isso é algo que vem se sofisticando ao longo do tempo. E aí o último sprint dessa história, mais recentemente, junto com o César, na 2IM, eu atuei e dirigi uma área lá de linhas de cuidado, né? E é muito legal o que a Gabi falou, a relação com os dados, né? Isso também é algo que sempre me cativou. Quando entrei na seguradora, na regulação, e tinha um problema que as decisões de regulação elas vinham na sequência das solicitações, elas não tinham uma sofisticação de prioridade, né? Às vezes você estava ali, o auditor estava analisando um exame de uma cirurgia eletiva quando tinha alguém que precisava de uma diária complementar, um exame internado. Na época, a gente ia lá na TI, pedir uma query, né? Aí rodava a query, fazia uma ordenação, uma tabela dinâmica lá no Excel e passava para os auditores. A gente fazia assim na época. E é muito legal que com o César a gente pôde sofisticar isso. Então a gente desenvolveu um software de linhas de cuidado, que é uma ferramenta de gerenciamento de processos, uma automação de processos, né? Porque uma coisa muito importante na saúde, tudo acontece, todos os resultados que você deseja atingir, você vai conseguir atuando no processo. Os indicadores já são um reflexo de algo que já aconteceu, né? Então, esse foi a estratégia de desenvolvimento do sistema. Em 2019, pouco depois do lançamento do Claves, eu fui convidado para assumir a diretoria executiva. Fiquei esses anos dividindo esse papel, Libraves como uma instituição sem fins lucrativos, dividindo essas funções na 2IM Libraves. E agora, por conta desse projeto com o INS, esse contrato que a gente acaba de assinar, a gente fez uma mudança. Isso é tão importante para a gente que eu, a partir da assinatura, a partir da decisão da escolha do Libraves como uma instituição que vai operacionalizar esse programa nos próximos 5 anos, assumi exclusivamente, né? Decidimos que eu ficaria exclusivamente na diretoria executiva para estar em condições de suportar esse projeto de longo prazo, né? E o Libraves, eu tenho uma relação muito especial de carinho mesmo, de gratidão com o Libraves, porque ele me permite atuar com um propósito, né? Falar de valor em saúde, estar no Libraves como instituição sem fins lucrativos. Muitas vezes a gente está defendendo uma questão de valor para o beneficiário, para a empresa, que nem ele ainda está defendendo, porque talvez ele nem conheça isso quando a gente fala, né, de assimetria de informação. Então, às vezes você tem essa sensação, mas eu estou defendendo quem ainda nem está pedindo para ser defendido, mas em algum momento isso vai acontecer. E o Maurício até começou a contar antes da gente iniciar aqui alguns casos, empresas onde isso já está acontecendo, né? Então é muito legal porque tem um propósito, porque tudo que a gente está fazendo no Libraves, de valor em saúde, é o que vai ficar para a gente daqui a pouco, precisando utilizar o sistema, quando a gente precisa hoje, quando a gente vai precisar, o que a gente vai deixar para os nossos filhos e o que a nossa família está fazendo. Quer dizer, é uma questão que envolve totalmente a sociedade, né? Então tem um propósito muito legal. Eu hoje
trabalho fazendo uma coisa que eu gosto. Que bom, que bom. É sempre bom a gente trabalhar com o que a gente gosta e acho que a tua dedicação agora exclusiva ao Embraves após a assinatura dessa cooperação, acho que vai potencializar sem dúvida nenhuma nossos alcances aí, nossos projetos. Bom, a gente vai falar bastante sobre essa iniciativa, sobre esse projeto de modelos de remuneração, mas Maurício, me permita abusar um pouco da tua visão privilegiada desses 19 anos de carreira dentro da agência. Acho que você, como poucas pessoas, tem a possibilidade de observar essa transformação que a saúde suplementar vem passando nos últimos anos. Acho que de maneira um pouco mais intensa até depois da pandemia. Acho que coisas mudaram de maneira bastante abrupta, né? Queria entender de você, na posição, né, que você ocupa, como você vê a questão da sustentabilidade hoje do nosso setor da saúde suplementar, do ponto de vista dos desafios que estão postos, né? A gente tem uma inversão da pirâmide etária nos próximos anos, a gente tem esse surto de diagnósticos de transtornos do desenvolvimento e transtornos psicológicos, as pessoas cada vez mais sofrendo com isso, a questão da incorporação mais acelerada de novas terapias, novos medicamentos, esses medicamentos que custam milhões de dólares, milhões de reais hoje, de medicina personalizada. Enfim, como você tem visto isso, essa mudança do ponto de vista da sustentabilidade? Óbvio que nós estamos vivendo um momento bastante desafiador nesse sentido, mas eu sempre vejo o copo meio cheio. Eu acho que há esperança e há um caminho para a gente chegar lá, e a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse sentido. Mas qual que é a tua visão, tendo esse olhar privilegiado de dentro da agência reguladora por quase 2 décadas? Obrigado, Rafael. Você já destacou alguns pontos que são de desafios, não só para a saúde suplementar, mas para o sistema de saúde como um todo, o próprio sistema público, para o país, um processo de envelhecimento populacional. Há algumas semanas eu estava até no evento aqui em São Paulo da longevidade. Sim. E estava analisando alguns dados. Por exemplo, hoje lá no Rio de Janeiro, a gente tem mais pessoas com 60 anos ou mais do que pessoas de 0 a 18 anos. Então a gente já tem mais. Já está. Inverteu, já tem. E acho que o Rio Grande do Sul também já está assim. Sim, Rio Grande do Sul sim, isso eu sabia. Já os dados mais atuais do IBGE. Então é um processo desafiador. Eu citava isso até na minha fala nesse evento da longevidade, quando a gente fala desse processo do envelhecimento, comparando com outros países, a expectativa e o aumento de vida que a gente ganhou em poucas décadas, alguns países levaram mais de um século. O aumento de expectativa que a gente ganhou no Brasil em 5 décadas, a França levou 115 anos. É um resultado positivo, isso demonstra que políticas públicas foram efetivas, processo de vacinação, imunização, uma série de políticas, saneamento básico, tudo isso gera esse resultado positivo ao país. Por outro lado, com o envelhecimento populacional, a gente tem aumento de doenças crônicas, então demanda cada vez mais necessidade do cuidar. E esse aumento de demandas sociais, aí falando do ponto de vista de políticas públicas, quando a gente fala a regulação, a agência também faz políticas públicas. São políticas regulatórias, mas são políticas públicas. Então, a gente tem uma série de desafios num setor em que a gente tem relações contratuais. Existe alguém lá na ponta que é a pessoa que contratou um plano, que paga aquele plano, seja um plano individual, seja um plano coletivo por adesão ou coletivo empresarial. Hoje, um setor com quase 52 milhões de beneficiários, 70% são coletivos empresariais, a empresa contratando plano para os seus funcionários, 18% individuais ou familiares e 12% coletivo por adesão. Eu acho que o que eu tenho observado nesses últimos anos é uma maior participação dos contratantes. Eu acho que isso é um ponto importante. Grandes contratantes, eu traria o exemplo até da indústria. Mais cedo eu conversava com o César, com o Fábio, com a Gabi. Hoje a gente tem só na indústria 17 milhões de beneficiários, 8,5 milhões de trabalhadores, funcionários, e os outros 8,5 são dependentes. Então,
desses 36 milhões de beneficiários que estão nos coletivos empresariais, 17 milhões estão só na indústria. E o contratante, cada vez mais, ele tem participado desse debate do setor por ser a fonte pagadora. É um setor com demandas infinitas, saúde, sim. Sempre vai existir cada vez mais demanda por saúde, mas no universo de escassez de recursos. Então, o desafio é equilibrar a escassez de recursos com a necessidade de você entregar uma saúde de qualidade, uma saúde, um acesso oportuno. Então, essa vinda do contratante, eu tenho observado que tem sido um grande diferencial. E eles têm trazido para a pauta também a discussão do modelo de remuneração baseada em valor. Não é pagar menos, mas é usar aquele recurso de uma forma que seja efetivo. Eu fiz o diagnóstico no momento preciso. Do diagnóstico, eu comecei a cuidar dessa pessoa, desse paciente de forma precisa. Eu tive um desfecho. O beneficiário, o paciente foi ouvido, né? E eu tenho observado que projetos importantes, César vai falar dos projetos, né, que ele tem, que vocês têm tocado, mas eu tenho visto de uns anos para cá um amadurecimento e uma qualidade nesses projetos. Sim. Tá? A gente começou a discutir, por exemplo, modelo de remuneração na agência em 2011, ali 2012. Não se falava no modelo de remuneração baseado em valor, era sair daquele modelo do fee for service para algum modelo diferenciado, né? As diárias globais, tinha aqueles 13 encaminhamentos que a gente estava discutindo naquela época. O César nos ajudava nesse projeto lá na agência. Mas hoje a coisa mudou de patamar. De fato, se eu fosse falar algum diferencial, é esse. O contratante está querendo resultado em saúde em razão dessa escassez de recursos. Exatamente. Eu pago, mas eu quero saber, está sendo bem cuidado, meu trabalhador, meu profissional. Acho que esse seria se eu fosse olhar para alguma mudança desse setor, eu olharia para esse comportamento dos contratantes, que é fundamental. O contratante hoje recebe um reajuste lá de 20%, não vou citar números, mas 2 casas decimais. Hoje ele quer saber o que aquela justifica conta, que justifica essa conta. E não só como se chegou àquele resultado, mas qual foi o resultado de fato para aquelas pessoas que foram atendidas. Foram meramente atendidas ou foram cuidadas? Quando a gente fala valor em saúde, a gente está falando de 2 coisas. É o cuidar e cuidar com qualidade. Exatamente. Deixa eu complementar uma coisa, até perguntar para você, eu escutei recentemente de uma grande operadora aqui de São Paulo, que as indústrias, as empresas contratantes, já no processo de licitação para a escolha das operadoras, um dos requisitos é exatamente que a operadora adote modelos de pagamentos diferenciados. Sim. Eu achei interessante essa visão, eu não sabia, chegou aí semana passada, mas eu não está do lado da operadora, não sei se você tem alguma experiência assim, Rafa. Total. Isso tem sido cada vez mais frequente. A questão de estar no Qualis, de ter participação no programa de avaliação de qualidade, ser certificado pela RN 507, né? Tem algumas empresas que você não pode participar do processo se você não tiver com tudo isso. Corrobora o que você está dizendo, né? Da empresa. É isso. Chegar no final do dia o IDSS. Se você não tiver um IDSS adequado, se você não está trafegando informação adequada, se você não está garantindo aquilo, eles já entendem que talvez seus processos não sejam tão adequados. Né? E eu acho que é isso que a gente sente isso na ponta. Né? Os contratantes cada vez mais atuantes nesse sentido. Também uma percepção de uma mudança de modelo para a busca do pós-pagamento, né? Parece um movimento mais robusto agora, né? E isso, nesse modelo de pós-pagamento, eles talvez possam fazer mais, interagir mais. Claro. Né? Enfim, acho que esses são alguns movimentos que a gente vê. Maurício, pegando já esse gancho que você trouxe aí do início das discussões, como é que está essa linha do tempo aí? Começou isso como um grupo de trabalho lá atrás na agência para falar sobre modelos de remuneração que não tinha ainda o valor embutido.
Como que isso caminhou? Como que isso evoluiu nesses anos até onde a gente está hoje? Um projeto começou na Dides, começou a ser mais organizado ali em 2010, 2011, com a criação desse grupo de trabalho, na verdade, 2009. Tá. Em 2010 a gente já teve o primeiro documento assinado. A agência coordenou esse trabalho com as entidades entidades representativas do setor, né? Então, a gente tinha as entidades que representam, né, as operadoras, Abrange, Unidas, Unimed do Brasil, todas as entidades, e as entidades que representavam também os prestadores, a ANAP participava na época, a Federação Brasileira de Hospitais, a antiga, hoje a Confederação Nacional de Saúde. Então, todas as entidades também tinham as entidades que representavam os médicos, acho que a MB participava, uma série de entidades. Era um primeiro momento de se discutir a mudança desse modelo, principalmente voltada o grande debate começou com os hospitais, encontrar algum modelo que saísse do fee-for-service, né, o pagamento por procedimento. Esse foi o grande estopim, vamos dizer assim, para se discutir. A gente fez uma série de rodadas, a gente chamou Rodada Rio de Janeiro, foi um primeiro momento. Depois, em 2011, 2012, 11 ou 12, a gente assinou um segundo documento que a gente chamou Rodada de São Paulo, no âmbito desse grupo técnico. Isso foi caminhando de forma, eu diria, um pouco tímida. Algumas operadoras conseguiam discutir modelos diferenciados com os prestadores. Quando a gente fala modelo de remuneração, acho que tem um fator aí que é fundamental, que é o equalizar interesses. Perfeito. Se você equilibrar interesses, é o famoso ganha-ganha-ganha, né? O operador, o prestador e o beneficiário, principalmente. Claro. Se todos estão ganhando, avança. Então, foi um processo tímido, algumas operadoras começaram a adotar modelos diferenciados e foi avançando ali, mas ali em 2015, 2016, começa uma nova fase, que aí já começa a se falar em modelo de remuneração baseado em valor. Tiveram fases anteriores, e aqui eu sempre gosto de citar, muitos projetos da agência começam em outras gestões. O próprio Rodrigo Aguiar estava à frente, né, da diretoria da desenvolvimento setorial quando começou essas fases. O trabalho que começou lá atrás foi dando continuidade, outros diretores que passaram pela agência foram dando continuidade. Maurício Sesquim, Bruno Sobral, tem que fazer reconhecimento, né, do trabalho dessas pessoas. A Marta também passou pela Marta Oliveira, passou pela Didas. E foi se avançando nesse projeto. E mais recentemente, quando eu fui para a Didas, assumi a Didas em 2022, a gente deu prosseguimento a esse processo. Já existia um primeiro edital quando eu cheguei, de projetos que foram firmados com operadoras e prestadores, e que aí eu acho bacana, quando eu falo que está tendo um processo de mudança, muitos projetos envolvendo a indústria farmacêutica. A indústria participando juntamente com os prestadores, participando com as operadoras no desenho desses projetos. A gente lança um segundo edital. Esse primeiro edital acabou coincidindo ali com o período da pandemia. Foram 2 anos que praticamente os projetos pararam. Essa é a grande verdade. Tá? Eu já era diretor da agência em 2020 e 2 anos, tudo que a gente desenhou de projeto, a gente teve que deixar de lado e deixar toda a nossa energia, força naquele momento tão delicado. Mas de 2022 para cá, vou para a Didas e a gente começa a retomar esses projetos. Lança o segundo edital e a gente elegeu 20 projetos de altíssima qualidade. E o que me chamou a atenção nesses projetos eu começo a ver o verdadeiro ganha-ganha-ganha. Operadora satisfeita, o prestador satisfeito e o beneficiário. Muito desses projetos pegar um exemplo, né, de um projeto específico que usavam a ferramenta lá do Net Promoter Score, lá, o NPS.
um projeto em que tem um modelo de remuneração diferenciado em que os beneficiários avaliando essa linha, é uma linha de cuidado materno neonatal, avaliando de 0 a 10, né, que é o NPS de 0 a 10, avaliando em 9. Então, com o modelo, salvo engano, eles usam nesse projeto Bundle, mas você vê que a percepção do usuário, ele está satisfeito. Então, é o famoso ganha-ganha-ganha. O operador está satisfeito, o prestador conseguiu equilibrar o interesse, né? Houve um equilíbrio de interesse, e principalmente o usuário, o consumidor está satisfeito. E, mais recentemente, depois a gente pode falar até com mais calma, a gente fez um chamamento público para entidades sem fins lucrativos participarem desse projeto para nos ajudar em várias frentes, ajudar no desenvolvimento, em estudos, no desenvolvimento de uma ferramenta para a gente receber esses projetos. E o IBRAVES foi uma das entidades que foi selecionada, e a gente está nessa fase. O contrato assinado recentemente, eu acho que vai avançar bem. Tem avançado, e eu acho que eu vejo aí pela frente um futuro bem promissor. Torcemos muito para isso, né? Bom, deixa eu trazer então um pouco o IBRAVES aqui para a nossa conversa. César, do ponto de vista institucional, você como presidente do IBRAVES desde da sua fundação, né? Queria que você trouxesse um pouco do histórico do IBRAVES. Tem gente que ainda não conhece a história toda do Instituto. E o posicionamento dele atual, o que você acha que evoluiu nesse período, as mudanças que aconteceram? Enfim, conta um pouco para a gente da história do Instituto. Na realidade, a gente começou a pensar, né, o embrião de IBRAVES nasceu em 2017, né, inclusive após um congresso. Está tendo um congresso da ANAP agora, fui dizer também após o congresso da ANAP, a gente marcou aí um jantar com algumas pessoas, estava aí hoje os consultores, o André Messi estava, a Fernanda estava aí, a Fernanda Machado, que está fora do país, e várias pessoas, foram 7, 8 pessoas, e a gente chegou à conclusão de que precisávamos criar algo no Brasil que realmente trouxesse os conceitos para a prática. Acho que essa foi a primeira provocação nossa, sabe, Maurício? É você chegar, não era simplesmente trazer teoria para cá, né? Teoria tem, você pega na internet, pega um livro, muitos livros. Agora, como é que você tangibiliza isso? E, de novo, não é aplicar saúde baseada em valor numa grande operadora ou no hospital aqui da Avenida Paulista de São Paulo. Aplicar numa Santa Casa do interior de Minas, né, no interior do Espírito Santo, lá talvez lá no Nordeste, né, no Norte, Sul. Como é que a gente consegue criar um modelo que escale? Essa foi as principais provocações quando a gente constituiu. Na verdade, era um fórum de valor em saúde, não era instituto, em 2017. Se lembra bem, né, Rafa? Isso. E aí, em 2018, a gente criou a entidade, né, sem fins lucrativos. Foi uma discussão, ele não tinha nenhuma experiência, reunimos as pessoas, um grupo pequeno, e que, obviamente, trabalhamos com um conselho consultivo até então. Poucas ações, mas eu diria assim, mais de pessoas altruístas estavam interessadas em discutir e tal, mas a principal ação de IBRAVES ela aconteceu em 2019. No primeiro Congresso Latino-Americano de Valores de Saúde, não tinha nenhum evento robusto com essa discussão. Então foi um evento aí, nossa, quase 1.000 pessoas, fora nós tivemos aqui 14 palestrantes internacionais, para você ter uma ideia. Foi um número absurdo, né, de gente de fora do país, e representantes aí de vários, desde gente da Austrália que veio, várias pessoas da Europa, Estados Unidos. Fechou o Kaplan fechou o evento. Então é um negócio assim, realmente de um nível altíssimo. O mercado fala até hoje do primeiro congresso. Tanto é que a gente só vai repetir o congresso ano que vem, para você ter uma ideia. O segundo vai ser ano que vem, justamente porque a gente achava, e obviamente nesse meio tempo teve os 2 anos de pandemia. Exato. Mas o IBRAVES ele tem aí 5 anos de história. Depois eu vou pedir para o Fábio e a Gabi também falarem um pouquinho disso, que é muito legal, eles participaram desse processo. Mas eu diria que foi um processo, Rafa, de amadurecimento, né? A gente teve 30 pessoas no Conselho Consultivo. Sim. Agora já ajustamos, né? Deixamos muito claro que, por mais que a gente saiba que é um trabalho voluntário, a gente precisa que as pessoas participem, né? Tem muitos conceitos sendo discutidos, isso nos preocupa muito, né? Muitos conceitos que são travestidos de VBHC, aproveitam, né, o momento, né,
Marte aí no tema e acabam trazendo coisas que acabam comprometendo o que você quer fazer. Isso é uma preocupação que nós tínhamos desde o começo do Instituto, né? E, obviamente, outra provocação que a gente trouxe, né? Até que ponto eu consigo trazer para o Brasil uma realidade 100% de Porter, né? Até que ponto a gente consegue aplicar isso na prática, né? Por que não começar a pensar fora da caixa, né? Eu acho que, será que o modelo cabe? No mundo inteiro você não teve um país que aplicou 100% de Porter na sua totalidade, né? Porque é complexo. Então, por que não olhar para cá e começar a discutir conceitos diferentes, né? Que tenham esse foco priorizando o que é importante para o paciente em relação ao custo do que está sendo produzido. Essa é a base do conceito, né? Eu sempre falo que Porter veio em 2006 com o livro dele, mas a Agenda da Economia da Saúde, Gabi, discute valor há 3, 4 décadas, né? Quando você trabalha a relação benefício-esforço, né? Então essa é uma coisa que a gente fala, só que obviamente o Porter trouxe isso de uma forma organizada e sistematizada, e que obviamente baita mérito, a cabeça de parar. E conseguiu... Não, baita mérito. Principalmente a Elizabeth Eisberg, que foi a grande idealizadora do processo até, né? Mas eu diria que o grande desafio é você não ficar engessado nesse modelo. Isso é muito importante, né? Olhar para essas coisas, ter isso como referência, como benchmark, como referência, mas produzir coisas novas aqui. Isso está acontecendo na prática. Depois eu vou pedir para o Fábio contar um pouquinho das ações, né, Fábio? Você está frente da diretoria executiva, acho legal aí, Rafa, trazer, mas acho que em termos de história, a principal mudança foi essa, e agora a profissionalização definitiva do Instituto, que nós estamos fazendo isso de novo com altruísmo, com alguns, todo mundo pondo o dinheiro do bolso, né? Justamente agora a coisa teve que profissionalizar. Sim. Pedi muito aí para o Fábio, né? Ele aceitou a provocação. Eu falei, Fábio, cara, e ele estava numa posição muito importante na 2IM, né? A 2IM é minha empresa, que eu fundei, ele estava como um diretor de uma área de extrema importância. Eu literalmente desvesti um santo para cobrir outro que precisava. Pedi a colaboração dele. Fábio, eu acho que o IBRAVES ele é importante porque esse é meu legado pessoal, é legado que nós estamos discutindo aqui. Indiscutivelmente a 2IM sobrevive, né? Sim. Mas porque é importante que você dedique seu tempo nesse processo. Então essa acho que é a grande mudança, e agora com a reformulação do estatuto, os novos conselheiros, né? Temos mais 5 anos pela frente aí para vencer essa meta aí que a agência provocou, e que eu acho que esse é um ponto, Maurício, que eu vejo que foi um dos grandes pontos, né, assim, que reforçam essa lógica, né? Então não é um projeto em que tenha, por exemplo, repasse de dinheiro da agência para o IBRAVES, né? Não tem nenhum repasse de recursos, aliás, seria condicionante do processo. É 100% desenvolvido com recursos do IBRAVES, que obviamente nós pegamos desde o começo, deixamos claro que a gente não tinha dinheiro para esse processo, não tem que buscar recursos no mercado, de parceiros, gente que vai ajudar a querer investir no processo, porque todo mundo está no propósito de fazer isso acontecer. Isso que é muito legal, né? Então, de novo, não é uma licitação que ganhamos, agora vamos ficar ricos, ganhamos uma licitação no governo, né? Tem nada a ver, muito pelo contrário. Só trabalho que está... Até porque a gente enxerga que esse trabalho ele vai impactar de forma direta a saúde de todo mundo. Claro. E os negócios, e a forma de auditoria, e a forma de assistência. Então, é muito sério o negócio, e a gente entende assim que ou o mercado também embarca nisso, apoiando para isso acontecer, ou ele vai ser regulado de uma forma que depois ele vai ter que aceitar quem cala consente. Então, a gente quer que todo mundo participe. A gente quer que todo mundo participe, na verdade. Eu acho que tem mais gente cada vez mais imbuída em tentar mudar. É o que a gente quer, é o que a gente está buscando, é isso aí. Fábio, traz então um pouco para a gente do que é exatamente que o IBRAVES tem feito, né? Quais são aí as iniciativas? Estamos obviamente aqui numa delas, né? O nosso VBHcast. Mas tem outras coisas aí que o IBRAVES faz. Queria que você pudesse dar uma resumida aí, os principais pilares, as principais frentes de entrega do IBRAVES. Legal. Então, a gente tinha uma direção muito clara, né? Ok? Microfone. Tem que usar o mesmo. Eu tentei. Tá tudo bem. Eu tentei ser gente. Organizado. Não estraga. Mas, obrigado. Vou com raiz aqui. Estava muito claro o que o César falou. A gente queria difundir o conhecimento junto com a prática e de forma que pudesse ser aplicado por qualquer um. Simples assim. Então, em 2000, ali na época da pandemia, a gente tinha organizado um masterclass com o Kaplan, né? Que eu estava louco para fazer um masterclass com o Kaplan, porque eu venho da área de marketing, usava a matriz BCG e tal, e aí veio a pandemia, não teve o masterclass. O que a gente fez, que foi muito legal, que até hoje tem um público muito interessante, a gente criou uma agenda de conhecimento, tem uma playlist no YouTube
com 15 webinars que foram feitos ao vivo, discutindo o VBHC de diversas perspectivas, com diversas aplicações, sempre com a Gabi como youtuber, né, Gabi? Você acha que é só você? Se lasca? YouTuber da Aqui, época. youtuber e o VB... Quem é que fala? VBHcast. Não, VBH não, como é que chama? Podcaster. Podcaster? Existe Podcaster. isso? Não sei. Videocaster. Videocaster, é isso. Mais uma atribuição. Então, você acha que é só Tudo bem. Mais de 15 mil pessoas assistiram, que para um assunto tão segmentado é um número interessante, né? A gente, na sequência, criou uma escola de valor em saúde, uma escola online. A gente já formou mais de 3 mil alunos. Depois, a gente quer até comentar um caso muito interessante, que uma das turmas foi o pessoal do DEGITS, Departamento de Avaliação de Incorporação de Tecnologia em Saúde, né? A gente fez até um workshop prático, e surgiu uma discussão muito interessante, que depois a gente quer trazer uma pergunta para o Maurício. A gente começou a participar da criação e da implementação do escritório de valor em saúde em diversas organizações, e é muito legal que a gente fez essa implantação junto com outros parceiros, mas o IBRAS apoiando conhecimento, aplicação do conhecimento, em operadoras, em indústrias farmacêuticas com seus escritórios, e até associações médicas, né? Inclusive o CBO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, foi um deles, estão fazendo um trabalho muito legal lá, tem linha de cuidado, de catarata, eles estão difundindo com a sociedade médica quais são as métricas, quais são os benchmarks a se atingir para os seus médicos associados e tudo mais. O VBHcast faz parte disso, né? A ideia do Rafa. Falou, pô, um dia ele ligou pra gente e falou, pô, não tem nada parecido e tal. Então, primeiro videocast de VBHC na América Latina. E aí, trazendo muito com o foco disso que a gente falou do propósito, que qualquer pessoa precisa entender. A discussão de valor é muito legal, ela ocorre em qualquer mercado, mas ela tem alguns componentes especiais na saúde. Então, a gente consegue mudar e essa mudança começa a acontecer, como Londres fala, né? A culpa, mas também a solução é do dono, né? Que é a empresa e também as pessoas. Então é importante que eles entendam que isso que a gente está falando tem um reflexo diário na vida, na questão da saúde, na questão do custo, do plano, da utilização. Os congressos, o Congresso Latino-Americano de Valor em Saúde, um congresso, também um fórum, na verdade, um fórum de oncologia que a gente fez na Colômbia. A gente também quer dividir essa experiência, foi muito rico, tinham 6 países da América Latina participando, e foi interessante que, considerando e respeitando as particularidades de cada país, a questão de como se organiza o público e privado, a necessidade da avaliação de resultado com base em valor e de aplicar, operacionalizar, né, os acordos, os Manager Entry Agreements, os Value Based Agreements, é uma necessidade em todos os países. Né? Tanto que a gente colocou no nosso projeto, que a gente vai executar, operacionalizar para a ANS, mas considerando as atividades do IBRAVIS, a gente anualmente fazer um encontro Latam, né? A gente sabe que a gente já tem um acordo com Colômbia, né? Um acordo de cooperação com a Colômbia. A gente podia começar com a Colômbia, mas dividir para outros países. Aliás, nesse fórum foi muito legal que a gente percebeu como a gente se relaciona pouco também com a América Latina, né? Por quê, né? A gente se entende, acaba se entendendo no portunhol. Interessante acontecer. E aí a gente está lá olhando para longe, para o outro lado do globo. Tem muita coisa interessante acontecendo, até porque eles têm sistemas de gestão bem diferentes. Sim, e dores às vezes parecidas. Exatamente, só que assim, eles acharam algumas soluções, a gente achou outras, vamos trocar, né? Exatamente. Então, com muito carinho, nossos irmãos latino-americanos aqui, que a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina. Né? E a gente também avançou numa questão prática, a gente criou que hoje é muito legal, porque com o projeto dentro do guia e a oportunidade que a Inés está nos dando de também desenvolver um guia prático, a gente tinha criado um guia que a gente chamou de VBHC-BOC, que era o Guia do Conhecimento, que já era uma ideia de colocar 10 passos para implementar um projeto. A gente fez uma linha de cuidado de câncer de mama com os 10 passos, com as métricas, com os indicadores, como que você ajusta a risco. A clusterização para a gente é uma coisa muito importante, a gente acha que tem que estar tanto nos eventos hospitalares quanto nas linhas de cuidado, que são
que pegam diversas organizações, que é multidisciplinar, né, que vai pegar um hospital, uma clínica, um laboratório. Dentro desse percurso, todo esse ajuste de risco é importante. A gente começou a certificar e reconhecer profissionais de valor em saúde, chama VMP, Value Manager Professional. Então, quem dominou o conhecimento, quem dominou a prática e quem hoje está difundindo esse conhecimento, é um reconhecimento da certificação. E um prêmio também, o primeiro prêmio de case de valor em saúde, que hoje eu aproveito para anunciar o vencedor da 3ª edição, né? Que é a Unimed São José do Rio Preto. Unimed São José do Rio Preto. E é muito legal porque o título do case é Transformando a Remuneração Médica. Implantação de um sistema de bonificação baseado em valor em uma cooperativa médica. Para quem está nos assistindo, esse case está disponível no site do Ebraves. Eles compartilharam. Legal. Tem todo lá a conclusão, tem os dados. E eu peguei um trechinho que ele diz assim: o programa, por meio do EVS, que é o Score de Valor em Saúde, é um modelo de análise multicritério que o César, um time, desenvolveu, e ele trouxe, e ele compartilhou com o Ebraves no Copyleft, né? E assim a gente pode compartilhar também com a INS. E isso está publicado utilizar. também. Né? Sim, A gente publicamos. publicou, nós publicamos, eu fiz a parte de multicritério, né? Sim. E a gente publicou. Então, tudo que a gente está trabalhando, isso que é legal falar pro Tem público. acesso. É livre, está aberto. A gente Exatamente. está compartilhando. Jornal Brasileiro de Economia e Saúde, Isso. saiu essa publicação. E eles dizem, né, o programa por meio do EVS está efetivamente cumprindo sua missão de desacelerar o crescimento dos custos assistenciais. Desacelerando Sim. a economia. E o legal é que os médicos, né, os cooperados que estão participando, eles estão recebendo um valor maior, né, por fazer parte do programa, pela consulta. Então, teve um aumento no custo de consultas, Sim. um aumento de custos, mas o custo total assistencial desacelerou, o que, né, na evolução que a gente vem tendo, é um número interessante, Fábio, fantástico. eles apresentaram esse resultado no fórum recente que nós fizemos, o Maurício estava lá nesse fórum, e o número foi impressionante, por isso que está público, dá para dizer, né? Eles, só esse ano, eles pagaram mais 75 milhões de reais de honorário médico. Mais. Nossa. E reduziram o custo assistencial. Pois é. É o dinheiro no É o lugar dinheiro certo. isso, né? Pois Eu é. nunca esqueço uma das primeiras palestras que eu falei sobre remuneração, pagamento de performance, que era o que a gente falava. Teve um cara que levantou lá e falou assim: pera lá, o mercado está quebrado. De onde você vai tirar dinheiro para pagar mais o médico? Porque ele Exatamente. falava em pagar. Eu sempre falei no estímulo positivo, né? Nunca de reduzir o honorário, sempre de pagar mais. Né? Mas de onde vem esse dinheiro, né? Tá aí a prova, né? Vem da redução do desperdício. Sem dúvida. Você tem aloca o muito recurso. Mas isso é na muito mesa. legal, porque são vários fóruns que a gente participou, tinham Pergunta. médicos perguntando isso. Então, acho que assim, é bom que mostra que não é um sistema que não pune ninguém. Ele, na verdade, beneficia quem faz uma boa prática da medicina. Exatamente. E isso, eu acho que esse caso mostra isso. Nossa, sem Que dúvida. assim, está sendo premiado, reconhecido, né? E recebendo mais. Quem por isso, claro. está fazendo uma boa prática médica, quem está cuidando do paciente no fim do dia. Acho que isso é... Porque a Vem- frase vem que o pra Maurício mostrar. falou no começo, não é pagar menos. Tem nada a ver com isso. É alocar o recurso no lugar certo. Sim. É pagar direto quem precisa, é pagar direito quem precisa ser melhor remunerado. Mas muito legal. Então, o Rio Preto é isso. Unidade do Rio Preto, São José do Rio Preto. E deve ser um desafio grande fazer isso dentro de uma cooperativa, né? Porque é um modelo diferente de relação. Rio Preto Né? tem uma história interessante. Rio Preto é uma Unimed que tem um histórico, vamos chamar assim, de... Né, na época do Manuel Mais de Carlos, vanguarda. que era um gestor, Manuel, né? Não, e saudoso, graças e ele ao- era muito aberto, muito ideias diferentes. Ele Ele era, foi o eles eram Manuel tão Grande, abertos. o grande padrinho desse projeto. Sim, o da Manuel foi o Unimed, foi o padrinho. Manuel. Sim. Né? O Manuel Goldete lembra bem dele, tudo foi um grande O padrinho Manuel do nos projeto. deixou não pela Covid, mas nos deixou na pandemia por uma questão cardíaca, mas é uma pessoa, Fantástico. é um, como a gente pode falar, é um símbolo na gestão de saúde suplementar, Legal. né? Ele é um... É muito legal. Um ícone. Eles têm um escritório de valor em Sim. saúde lá. Tanto que a gente combinou, esse case vai estar disponível no site, mas a gente vai gravar também um curta com Legal. eles lá. Eu vou lá com o nosso produtor aqui, o João, a gente vai gravar para que eles contem um pouco dessa história, porque isso levou um tempo. Sim. Teve Exato. uma questão de aculturamento, né? Depois de um tempo é muito legal, os médicos já não
E os cooperados já não discutiam mais o porquê, mas o como, né? Como é que chegam nesse Já indicador, venceu nesse resultado. Eu acho que os grandes resultados práticos aqui, Fábio, que vale a pena trazer, até para o Maurício tomar conta, esse projeto de Rio Preto serviu como caso de referência para a Federação das Unimed de São Paulo, para a Sim. FESP. FESP, né? E hoje já tem 8 singulares fazendo a mesma coisa aqui em Rio Preto. Viraram benchmark. Né? Isso. Então viraram benchmark para o sistema de média aqui no estado. E isso está aumentando, porque a Federação do Paraná vai entrar agora. Legal. Na mesma entoada. Então isso é muito legal porque fizeram história. Realmente eles mereceram esse prêmio. Até pela estrutura da organização da operadora, é uma operadora que os donos, né, são os próprios médicos. Exatamente. E sempre a gente imagina que vai ter uma preocupação com o volume, porque quanto mais você produzir, mais Exatamente. você vai receber. E está se provando que dá para ter um melhor retorno entregando qualidade, evitando desperdício. Então, parabéns aí à operadora. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma tem recurso disponível para ser melhor alocado. Não há qualquer dúvida disso. Tem um trabalho de dados muito importante, né? Utilização das informações, dos dados para as análises que eles vêm fazendo no tempo. Então, foi isso. Acho que é um momento muito especial esse hoje, Maurício, porque a gente procurou fazer sempre o nosso melhor. E olhando para o que a gente inicia agora, para esse projeto com o ONS, que tem iniciativas que são muito parecidas com tudo que a gente fez, então, de alguma maneira, acho que a gente se preparou para esse momento, que a gente vai fazer, a gente vai continuar o guia, a gente vai ampliar o guia, tem guia prático, tem sistemas de informação, tem capacidade de a gente fazer análise de dados mais sofisticadas, coisas que todos nós gostamos aqui de fazer, tem a parte de publicação, tem a área de conhecimento, então é um momento especial. Muito está especial. pronto para dar essa próxima maratona. E até, lembrando que um dos blocos, a gente fez a linha de cuidado, mas a gente tem um bloco especial, um capítulo falando sobre terapias avançadas, produtos de terapia avançada. Que é uma questão aí, que é uma discussão grande hoje, grande principalmente, debate, né? Começa com as doenças raras, mas a gente vai ter isso praticamente para tudo. Exato. Né? E a gente teve essa iniciativa, e agora vamos procurar publicidade até mais, né? Onde você tem toda uma... explicando como funciona isso, como foi a Anvisa, eu acho que fez um trabalho... Acho que a Anvisa é uma agência que eu gosto sempre de citar, porque a Anvisa, ela está sempre muito alinhada ao que está acontecendo com o mundo, então é muito bacana, eles são muito dispostos a ouvir, a se abrir, e eles fizeram toda uma regulação, né? Só que agora a gente precisa discutir o financiamento disso, porque a gente está trabalhando com terapias avançadas da mesma forma que a gente trabalhava com medicamentos de 30, 20 anos atrás. E a gente vai ter que evoluir. E essa forma de discutir remuneração, eu acho que ela encaixa muito bem com essa discussão agora de terapias avançadas. Gabi, deixa eu aproveitar que você tomou a palavra. Você tem um papel, né, como diretora de Relações Institucionais fundamental dentro do IPRAVES e está desde o começo, desde a fundação. Então você passou por esses 6 anos vendo um pouco da evolução do Instituto. E a gente tem mudanças recentes, né, no sentido de posicionamento, dessa profissionalização que o César falou, no sentido da diretoria mais enxuta. A gente tem uma mudança agora expressiva do número de conselheiros, tem gente que está saindo, tem gente que está chegando. Queria que você contasse para a gente um pouco, Gabi, dessa evolução nesses últimos 6 anos, e aí para onde que o IPRAVES está mirando, qual que é o objetivo estratégico daqui para frente? Eu acho que é importante porque, assim, nada é feito sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então, acho que foi realmente uma iniciativa que contou com um grupo de pessoas. Nós temos pessoas que estão, desde o começo, vão continuar, outras que, por outras questões da vida, né, acabam mudando. Eu agora também começo a ter um trabalho bastante focado, não estou fechando a empresa, né? Tem que as pessoas que estão fechando, eu continuo com o meu trabalho agora chama-se Jeitamos Group, né? O nosso trabalho, mas eu também agora começo a dedicar meu processo para 2 projetos bem importantes, né? E um deles é justamente fazer com que o IPRAVES tenha a oportunidade de demonstrar todo o seu potencial e beneficiar o maior número de pessoas possível. E pensando que a gente começa pela saúde suplementar, a gente diretamente vai beneficiar mais de 50
milhões de pessoas, e a gente tem certeza que isso vai refletir durante 5 anos a discussão da saúde pública também no SUS. A gente quer aproveitar essa oportunidade de ter esse trabalho, né? Então, por isso que eu hoje quero dedicar muito desse tempo também, não só apoiando na parte de discussão técnica, tudo isso, mas de como que a gente pode, criando experiência aqui, ter esse relacionamento com as outras áreas, né? Na saúde pública, e que a gente possa trazer tudo isso junto, né? Então, isso passa, sim, por evento, isso passa por fazer encontros, isso passa por publicação, isso passa pela nossa interação com o mercado e com a agência, mas eu acho que a gente tem agora, nos próximos 5 anos, realmente um trabalho de criar um footprint, é feio falar footprint, mas a gente quer deixar uma pegada real nisso, para que realmente a gente tenha, e eu acho que uma coisa que desde o começo acontece, desde o nosso primeiro encontro, nós tivemos associações de pacientes participando conosco o tempo inteiro e vão continuar participando. Nós já convidamos 2 entidades grandes de pacientes aqui no Brasil a fazer parte, estamos vendo como é que isso vai ser a possibilidade, mas o que adianta eu discutir sem ouvir quem está lá precisando do cuidado? E a gente, desde o início, nós tivemos a participação de grandes pessoas, de entidades de pacientes, pessoas conscientes, que enxergam também a questão dos direitos, mas também entendem a parte do dever, a parte de entender como é que funciona o sistema, né? Então, acho que isso permeou e vai continuar permeando, né, a instituição. Nós temos aqui agora, depois de todos esses reajustes, né, nós temos aqui, vamos pôr o óculos, né? Porque, né? Fazer o quê? Passou dos 30, né? Eu pensei, depois que eu fiz 28, né? Mas eu vou falar uma coisa importante. O César falou do momento de vida que ele tá, né? E eu hoje, chegando na turma dos 50 a mais... 50 a mais. Tô lá. Então, eu entro... esse ano eu entro na turma dos 50 a mais, e eu acho que a gente chega num ponto da vida, realmente eu comecei com 18 anos na área, eu nunca parei, nunca tive um período de parar, e nem quero, não é isso. Mas eu acho que eu também entro numa tocada agora que eu gostaria de deixar algo. Eu queria usar o meu tempo, o que eu aprendi apanhando, né, Sim. todos esses anos, de alguma forma, deixar aí com um trabalho bem feito. E na hora que nós aqui precisávamos do sistema, a gente está lá e poder usar o sistema, né? Eu falo assim, eu gostaria que todo paciente tivesse o carinho e atenção que o meu pai teve durante todo o período que ele tratou o câncer dele, nos últimos 3 anos, e já faleceu faz 2 anos. Mas eu vi aquilo e falava assim, eu queria que todo mundo pudesse ter acesso a um tratamento digno, um tratamento cuidadoso, a um tratamento... E eu acho que isso vai refletir, esse nosso trabalho aqui, de todos aqui, eu acho que vai refletir nisso. Então, isso me move muito, né? Então, nós temos aqui, junto, né, nessa iniciativa com o nosso conselho consultivo, o Adriano Londres, que já continua conosco, André Médici, gente, vocês imaginam, eu sou economista. Eu sentando, eu tenho uma foto até hoje disso na Anvisa, que eu acho eu fingindo uma normalidade, eu aqui, o André Médici, a gente assim conversando, eu falo isso pro André sempre, eu sempre falo isso pro André, uma normalidade como se eu tivesse uma coisa, né? Ele é um cara incrível, ele, cara, tem uma visão de jogo, ele tá fora do Brasil, mas ele tem uma visão de jogo assim, justamente por estar olhando... Né? Ele apoiou a criação da agência, conseguiu uma verba do Banco Interamericano, foi? Do BID? Foi. Então, assim, ele é uma pessoa... Tem uma entrevista recente dele, com o primeiro presidente da ANS, ele conta essa história, que ele foi chamado a colaborar, ele estava no Banco Mundial, e aí ele viabilizou um recurso para os estudos, no BID e tal. O André é uma pessoa, ele é icônico. Sim. Nós temos também o Ari Ribeiro, Clarice Petramalli, que foi da Anvisa, foi presidente da Conitec, hoje ela está ligada ao CFM, à Unimed Brasil, faz parte do CoSaúde, é uma pessoa também que tem uma visão público-privada, assim, interessantíssima, pessoa muito querida. Temos agora o Cristiano Cacheta, que entra agora conosco, né? Temos o Denis
Denizar, eu sou suspeito de falar Denizar. Denizar é o último cavaleiro do Rio de Janeiro. Não fala assim, ó. Ele, Jorge Raimundo. Tio Carioca aqui, ó. Não, mas assim, ele vai entender. Então, assim, é um relacionamento de muito tempo, assim. Denizar é uma pessoa que, assim, também... Ele é uma pessoa que tem vontade de fazer a coisa dar certo. Acho que isso é muito bacana, sim. isso é muito legal, né? Eduardo Maia continua com a gente. Fábio Nugi, né? Nog lá da Seguros. É o dentista, cara. O primeiro trabalho da odontologia é do Fábio. Aliás, Isabela falou que quando tiver coisa de odontologia, ela já quer aprender. Pronto, já vai ter aí. Vamos Teremos publicar um trabalho lá na Seguros. Falando em dentista, você sabia que Fernanda Machado é dentista também? Fernanda, a primeira formação da Fernanda Machado, que é nossa colega brasileira, que hoje está lá nos Estados Unidos agora. Temos a doutora Goldete Priskunik, é assim que fala, esse é o seu nome. Ainda bem que você está falando. Fala Gold que não é. Gold, assim, mais conhecida no mercado como Gold. A Goldete, ela é médica ginecologista, tem uma longa trajetória aí na área de saúde suplementar, foi superintendente da Allianz Saúde por muito tempo e continua aí atuando. É uma pessoa que realmente é outro ícone na saúde suplementar, né? Participando da SBAN, né? Da SBAN. Ela é hoje da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica. Faz um link à Sociedade da Auditoria. Isso. Aí a hora que você falou, muito interessante, que recentemente conseguiu-se que o CFM, né? O Conselho Federal de Medicina, reconheça a auditoria médica como uma especialidade. Então, isso porque é o que você falou, você não deixa de ser médico, mas você pratica a medicina de uma outra forma. Tá vendo como você não mentiu para sua mãe? Não menti, ainda. Você não mentiu para sua mãe. E a gente, aproveitando, a gente estava conversando hoje no almoço, a gente vai participar, o Ebras vai participar do congresso da sociedade, sim, né? Agora, no final de... Então, discutindo como é importante o papel desses auditores, que eles estão num lugar crucial para avaliação, para estipular o resultado e o modelo de pagamento. E é muito legal. Continuando aqui. Temos aqui a Elidéia, que continua conosco. O João Paulo Reis, KPCESP. João Paulo também é o rei dos dados. Ele, junto com a Juliana Bush, são os reis dos dados que eu brinco. Eles acabaram tendo uma referência na parte de analítica de dados. É muito legal. Apresentaram uma vez lá pra gente na agência. O trabalho do João. Não, eles têm um trabalho muito interessante. É uma pessoa também que tem essa visão de análise, então isso contribui demais. Falando em dados, né, Juliana Bersani? Juliana Bersani. Ela também faz um trabalho de dados para o NHS. Sim. Né? Ela é brasileira. Tá lá. No projeto do NHS. E é muito legal. Tem um webinar com ela que ela faz uma crítica ao modelo do Porter, porque ali ela está olhando dados no modelo de gestão de saúde populacional, não só na condição clínica e tal. Então, alguém que traz, compartilha muito com a gente esse conhecimento e até a evolução que aconteceu com os modelos de remuneração na Inglaterra. Porque esse é um ponto importantíssimo. Quando você falou, é verdade. O modelo do Porter, ele talvez seja muito pensado olhando a forma de organização do sistema de saúde americano, que também está mudando. Que também está mudando. Vem aí o Inflation Reduction Act aí, que vem aí trabalhando e onde a saúde entrou e com o governo A ou B continua isso, porque começou no governo passado, foi estabelecido nesse, e a partir de 2025 você tem aí uma redução de gastos com saúde, começando com medicamentos, começa em 50% de discussão, daí para baixo. Então, você tem aí agora também uma transformação no modelo do Medicare, somente o Medicare, né? Claro. Que vai solicitar também que se avalie isso. Mas o legal é que, assim, se nós temos a base, entendemos o conceito, a gente adapta para a realidade. A gente vai, tudo nada para hoje em dia, né? Aí temos também o Luiz Fernando Ribas, a Marta Oliveira, ex-ainda está no nosso conselho e continua aí nos apoiando, o Paulo Marcos Souza, Rafael Ielp, não sei quem é. Ielp. Temos aí o Ricardo Martins, o Rodrigo Filos, Rogério Scarabel, também faz parte aqui com o grupo. O Sérgio Dias, que esse nome todo dele, mas só não conhece Sérgio Dias. Sérgio Dias, a Tânia Machado, Tereza Veloso, o Wilson Falador, o meu codinossauro, que eu brinco com ele. Então, nós estamos realmente com um grupo aí de 25 conselheiros hoje, que são pessoas que, durante esse tempo, alguns até nem sendo conselheiros até então, foram super... trouxemos agora, né? Trouxemos agora para o conselho, porque foram pessoas que durante esse processo elas estiveram com a gente apoiando
e discutindo O exemplo do várias coisas. Cacheta, o Cris Cacheta, ele foi presidente do CBO, lá da oftalmologia, quando implantou o escritório de valor dentro da sociedade de especialidade. Então foi a primeira sociedade de especialidade que começou a discutir e a provocação que a gente sempre faz para os médicos, né? Saia da posição, né, de espectador e passe a ser protagonista. Depois não reclame que o pagador define o que você tem que fazer. Participe do processo da construção. E o Cacheta aceitou esse processo, entrou e hoje realmente o CBO está extremamente bem organizado com essa lógica aí. Ele saiu da presidência, então por isso a gente chamou para assumir aí como conselheiro agora. E esse é o convite que eu acho que a gente faz pensando nos próximos 5 anos. Que a gente agora, com essa oportunidade, eu acho que isso marca, nós tivemos 5 anos de construção, de solidificação, e agora nós temos 5 anos aí de muito trabalho pela frente. Só que nós realmente, dentro da instituição, nós acreditamos que sozinhos a gente não vai fazer tudo. Nós queremos e precisamos da participação dos médicos, dos auditores, das fabricantes. Para quê? Para que a gente possa realmente entender qual é o modelo onde todo mundo acaba tendo uma visibilidade e a gente consiga chegar em resultados, por exemplo, como Rio Preto, como outros aqui que a gente já citou, a questão, acho que você colocou aqui uma coisa que é muito importante, a questão dos grandes pagadores das indústrias, que eles começam a entender que, assim, eu não vou contratar de qualquer jeito. E tem outro ponto, depende do que a gente estiver falando aqui, do assunto de saúde, talvez para a operadora não seja tão impactante, mas para o empregador é importantíssimo. Tipo, saúde mental. Gente, falar hoje em saúde mental, depois de toda essa questão de pandemia e dessas mudanças todas que a gente tem, hoje, esses transtornos, né, de humor, ansiedade, depressão, né, são coisas que vêm de forma importante. Talvez, não sei se para o operador é algo tão impactante em termos de resultado. Não sei, estou falando, não sei. Tô falando, eu prefiro me arriscar se eu não sei, eu não quero ser leviana, mas se você está falando assim, ok. Sem então, dúvida. mas pro empregador, você tem hoje uma força de trabalho que eu lembro quando eu comecei a trabalhar com fontes pagadoras, com contratantes assim, que eu ouvi de alguns RHs que não. Naquela época era normal falar isso, tá? Assim, fazer o disclosure aqui. Não. O pessoal começa a dar muito trabalho, eu tiro e boto outro. É horrível ouvir isso, mas assim, hoje em dia a gente está com isso tão disseminado também, da questão de saúde mental, que assim, você está trocando 6 por meia dúzia. Então, você precisa cuidar da saúde mental das pessoas. Sem dúvida. A gente tem os outros transtornos que você falou, né? A TEA. Hoje, você fala assim, gente, mas tem mais gente com TEA? Não, é que agora as pessoas têm diagnóstico, né? Tem as pessoas que você fala, não. Sim, tem os exageros. Tem os exageros, existem os exageros. Acaba, talvez sendo assim, desculpa por algumas coisas, mas não é o nosso fórum isso, o fórum da parte séria, mas assim, você hoje, não é que você tem mais pessoas, talvez, com aquela doença, mas você tem mais diagnóstico. E você precisa também estar cuidando dessa população. Sem dúvida. Então, acho que entender também os interesses de quem contrata. E é por isso que eu imagino que eles estão tão assim em cima dos dados, porque eles entenderam que assim, eu não vou simplesmente trocar minha força de trabalho, tiro esse e põe outro. Eu vou continuar, eu tenho que cuidar das pessoas para que as pessoas sejam produtivas, Sem dúvida. Para que elas possam exercer o trabalho delas. Tem dados aí mostrando que essa questão do home office, tem pessoas que não, absolutamente, eu digo por mim, eu sou uma pessoa que eu não me adaptei no home office. Tem gente que ama. É isso, é muito individual. É individual. Então, assim, tem pessoas que realmente entraram em crise. E outras entraram em crise quando voltaram a trabalhar presencial. Exatamente. Então, afastamento das pessoas distantes, muitas tiveram situações de isolamento. Sim. E as que estão em home office acabam tendo situações de agravamento de saúde e às vezes as empresas acabam não sabendo. Exatamente. Né? Porque você, de alguma forma, a saúde ocupacional não está ali tão próximo, obviamente. Tem toda uma legislação, uma normatização que estabelece esse acompanhamento. Uma coisa você está em loco numa empresa com o teu médico do trabalho acompanhando. Outra coisa a pessoa em casa, você não está sabendo o que está acontecendo de fato ali. Ainda mais situações que você tem entregas pontuais. Tem uma meta, você vai trabalhar para fazer aquela meta. Mas você trouxe um ponto importante, Gabi. Você sabe que
há uma coisa de um ano, a Angélica, que é diretora adjunta da DIDS, ela foi participar de um seminário e a gente foi extrair alguns dados da TIS, da nossa base de dados, que a TIS reproduz a produção essencial Claro. do setor. E eram dados muito assustadores, né? No período, a gente pegou um período pré-pandêmico, pandêmico e pós-pandêmico para cruzar esses dados. Aumento de depressão, crianças, adultos, idosos, situações de automutilação em crianças, inclusive em idosos, e tentativa de suicídio envolvendo crianças, adolescentes e idosos. Então, os dados muito assustadores, assim. Então, reforço quando você está trazendo, até em relação às próprias operadoras desse trabalho e também das empresas com a saúde ocupacional, né? Assim, a importância de olhar para a saúde mental das pessoas. Bom, Maurício, eu queria entender um pouco nesse sentido da gente falando especificamente sobre o projeto em si, né? Qual foi a maior motivação para vocês buscarem na sociedade essas parcerias como a que foi firmada, foi assinada recentemente com o IBRAVES? Eu tenho uma expectativa, né? Acho que já se falou muito sobre o que precisa fazer, mas falta muito do como. Eu acho que essa história de trazer essas iniciativas e tal. É um pouco disso, esse chamamento? Qual que foi a principal norteador para vocês de abrir essa oportunidade para essas sociedades, enfim, instituições poderem contribuir junto com a agência? Tem vários fatores. O fator da expertise, do conhecimento em si, né, o conhecimento prático. Muitas vezes, você, na administração pública, você, vou pegar o exemplo dos órgãos reguladores, você acaba tratando determinadas matérias muito com olhar interno ali, de leituras, de referências. Depois você tocar projetos com pessoas que fazem isso na prática. O caso, né, do IBRAVES, outras entidades, enfim. Então, a experiência ajuda muito, né? Até para ajustar determinadas regras normativas, né? Eu costumo falar isso dentro da agência. A agência aprende muito com o setor. A gente aprende muito. A agência ela é de 99, todo mundo acha que a agência é de 2000, mas a agência é de 99. Nasceu com uma medida provisória em dezembro de 99. Em janeiro de 2020 houve a conversão da lei. Tanto é que a agência tem uma coisa curiosa, que ela nasce em dezembro de 99 por meio da medida provisória. Logo no início de janeiro sai o decreto regulamentando a estrutura da agência, e a 9961 é depois do decreto. Então você tem uma lei que é posterior ao decreto, mas teve uma coisa positiva nisso tudo. A agência, quando foi criada pela medida provisória, a sede seria em Brasília. E aí, na hora que houve a conversão em lei, uma santa alma falou: a sede vai ser no Rio de Janeiro, então nesse processo de conversão, a sede passou para o Rio de Janeiro. Mas, de fato, interagir com quem está fazendo, né? A gente aprende muito, né? A agência tem 20 e poucos anos e está falando de um setor 50, 60 anos, né? Se for olhar para as Unimed, quanto tempo tem as Unimed? Se a gente for falar das autogestões, das caixas de assistência, que algumas depois viraram até autogestões, muito mais. Então, um setor que os seguros, as seguradoras, né? Então, a experiência pesa. Tem uma questão interna nossa também, de capacidade de fazer. Isso já é público, eu posso falar aqui publicamente. A agência passa por um período muito delicado, de questões orçamentárias, falta de servidores, né? Atualmente a gente tem 114 vagas em aberto para cargos efetivos, mas a gente teve uma autorização nesse último concurso, chamado de Enem dos concursos públicos. Sim. Tivemos 35 vagas autorizadas, então a gente ainda tem um número grande de vagas a serem preenchidas. E neste momento a agência passa uma situação muito delicada de cortes orçamentários. Então, buscar formas de se tocar determinados projetos, não deixar esses projetos parados por questões internas, questões de estrutura, foi um caminho. Então, buscar parcerias público-privadas. A gente encontrou isso como uma forma. Ontem, inclusive, foi publicado no portal da agência
a segunda etapa do programa de monitoramento da qualidade. O primeiro foi o programa de monitoramento da qualidade hospitalar. Isso. E ontem a gente publicou um chamamento público para desenvolver o programa de monitoramento da qualidade para a medicina diagnóstica. Da mesma forma, um chamamento convidando as entidades sem finalidade lucrativa, sociedades científicas, médicas, para nos ajudar no desenvolvimento dos indicadores, desenvolvimento de uma ferramenta, no repasse de recursos pela agência. Então, eu vejo como uma parceria público-privada mais positiva para a sociedade. E reconhecendo aquilo que talvez o Estado, né, não tenha capacidade de fazer pelas suas limitações, não tem gente, não tem recurso financeiro, não tem uma estrutura de TI que consiga entregar determinadas soluções a tempo, a gente faz essas parcerias. Isso também foi um fator positivo e tem funcionado super bem. Eu acho que é a primeira vez na agência, tá? A primeira vez que a gente faz um chamamento assim, fazendo uma parceria com as entregas tão robustas. Né? Muito legal. Muito bom. Fábio, você consegue contar para a gente um pouco, tem mais detalhes já disso, desse projeto? Porque, de novo, né, nessa história de se fazer o como, né, tem um monte de dificuldade, que vão desde as questões contábeis, questões dos contratos, como se fazer. Eu lembro, né, há 6, 7 anos atrás, quando a gente começou a pensar isso dentro da operadora, a gente fez um contrato e conseguiu falar, vamos aditivar um contrato aqui, fazer um bando, alguma coisa do tipo. E aí, a hora que foi pagar aquilo, o pessoal do financeiro falou, pô, mas peraí, mudou o ano fiscal aqui, como é que você faz isso? E você não pensou na área contábil? Você planejando um modelo de remuneração, você não pensou nisso? Não pensei, né? Não sabia que precisava pensar nisso. Enfim, é um monte de coisas, são diversos passos, e acho que o Book of Knowledge, né, ele traz um pouco disso. Mas dentro desta parceria, está contemplado esse tipo de ação, trazer um guia mais objetivo, vamos ajudar do ponto de vista de como contratualizar, o que precisa medir, como que vai ser isso, esse desenho? A gente enxergou diversas oportunidades a partir desse projeto. Você trouxe a questão do guia. A gente, como instituto, a gente vê algumas iniciativas de divulgação de resultados, dados de resultados, mas a gente sempre teve uma preocupação, né, Maurício, de ter uma padronização para que houvesse uma comparabilidade para a sociedade. Né? Se você tem cada entidade, cada associação, cada operadora, num esforço válido e muito importante, mas criando os seus modelos de avaliação para a sociedade, você não consegue entender e enxergar quem está entregando mais valor. Né? Então, eu acho que o guia, junto com o guia prático, traz uma evolução muito grande. A gente teve um webinar que a gente falou muito, muito disso, né? O webinar que veio aqui, o Scarabel, Renata Cury e o Moacir Grunitsky. Acertei essa. Vou decorar isso. Eles estão no time que vai ajudar a escrever quais são os modelos aplicáveis e compartilhar isso de instrumentos jurídicos de contratualização, mas também contábeis, né? Tem algumas questões muito interessantes, porque a gente tem um modelo contábil muito orientado pelo sinistro, e às vezes você está fazendo um modelo de pagamento de uma linha de cuidado de oncologia que vai ser avaliado durante anos, os sinistros já aconteceram, e assim como a Unimed, quando você vai pagar, você vai pagar um valor a mais, você não está pagando de um evento, você não está pagando de um sinistro, está pagando de um resultado. Né? Como você aloca, a sinistralidade já foi acertada, de repente já teve até aniversário da empresa. Então a empresa saiu. Saiu. E Capitation é um problema? Como é que você aloca o capitation? Codificação e tudo mais. Então a gente vê a evolução junto com a agência, a gente ajudando a agência nisso, né? E aí eu queria até trazer uma pergunta aqui para o Maurício, se você entende que existe a possibilidade, com o amadurecimento desse programa, de ele passar em algum momento a ser gerido e que as organizações atuem dentro de um contexto de um sandbox regulatório, né? Para que isso, no futuro, seja realmente você entregar valor, seja algo regulado, né? Seja o pré-requisito para operar no sistema de saúde. Né? Muito, muito pertinente a tua pergunta, Fábio. Sandbox regulatório, ele nasce num contexto de evolução legislativa. Eu acho que foi um avanço
do ponto de vista legal, né, do Congresso Nacional pensar uma lei tão moderna, porque ela rompe certos paradigmas que se existia da relação de um ente regulado de um ente regulador com um ente regulado, e o legislador vem e quebra esse paradigma. Olha, o regulado pode te ajudar. Então, o sandbox regulatório, que é o chamado ambiente regulatório, ele vem com a lei complementar 182, que regulamenta as startups no Brasil. Então, uma lei complementar muito importante no cenário de tecnologia numa velocidade cada vez mais rápida, né? E é um capítulo todo voltado ao sandbox. O sandbox, ele nada mais é do que você ter algum problema, algum desafio enquanto um ente regulado, e não é só agências reguladoras. Diversos outros órgãos fazem regulação, não só as agências reguladoras. O Banco Central ele é um órgão regulador, a CVM, o Detran faz regulação, a Polícia Federal faz regulação quando determina que você tem que ter um passaporte. Então, a regulação é você estabelecer obrigações a determinados entes privados ou jurídicos, né? Então, ele traz essa inovação de você ter algum desafio, algum problema a ser resolvido, algum problema regulatório, e o ente regulado ou os entes regulados, eles trazerem a solução. Então, você lança, aí a lei estabelece todo um regramento, tem que ter um edital, estabelecendo regras de elegibilidade para esses entes, mas você publica um edital e fala, olha, o modelo de remuneração é um desafio para o setor de saúde suplementar, dar escala, cada vez aumentar mais, né, fazer isso crescer, e pode ser feito, sim, por meio de um sandbox, né? No caso, do ponto de vista da INES, faria um edital, não, como se fosse um chamamento, Sim. E os entes regulados, pode ser o caso de uma operadora ou mais de uma operadora, trariam essa solução, e inclusive soluções tecnológicas. E isso seria doado, né? A gente estava falando há pouco, né, da dificuldade do Estado, né, da agência, enquanto Estado dá andamento a determinados projetos por certas limitações orçamentárias de TI, enfim. E a lei trouxe isso, falou, olha, a partir de agora, o Congresso, o legislador, dizendo assim, a partir de agora, regulador, quem é regulado vai te ajudar na regulação. Ele é que vai encontrar a solução e te entregar, inclusive, as soluções tecnológicas. A lei fala em troca de algum benefício normativo. Esse texto ainda, essa parte do texto não foi regulamentada ainda. Tá. Eu acho até que carece de um decreto para dizer o que é o benefício normativo, regulatório, né? Mas o ponto é esse: é você poder usar o ente regulado para te ajudar em vários desafios. E o modelo de remuneração, acho que cabe perfeitamente, né, da gente, por exemplo, pegar uma experiência igual vocês acabaram de falar da Unimed Rio Preto e ajudar a escalar isso. Exatamente. Né? Porque é o que a gente está falando desde o início, o modelo de remuneração baseado em valor é buscar otimizar um cenário de escassez de recursos, porque para quem paga é limitado, mas entregar a melhor saúde, entregar o melhor cuidado, sempre com foco na qualidade. Então, eu vejo de forma muito positiva, acho sim, a agência tem que fazer isso. Inclusive, a gente aprovou, não lembro se foi na penúltima colegiada, a normatização para se discutir sandbox regulatório dentro da agência. Não existia um regramento, é preciso você estabelecer como vai funcionar para quem vai participar. Então, tem avançado bem. Eu acredito que até o final do ano essa norma seja aprovada, publicada. E no próximo ano, a gente tem vários cenários e esse eu vejo de forma muito positiva. Muito bom. Está complementando, dentro dos produtos deles, a questão do software, né? Tem uma preocupação, isso já está lá no contrato, um período de homologação, que é justamente para a gente, que vai ser acompanhado pelas visitas, né, essas operadoras, para que a gente chegue a um melhor modelo tecnológico de compartilhamento de informação, de usabilidade, de aproveitar os sistemas que já existem, você não tem que
ter novas transmissões de dados. Então, tem toda uma preocupação da agência que está colocado no contrato, que vai ser publicado no Diário Oficial. Mas a grande novidade, né, é o compartilhamento dos resultados, né? O Maurício falou, já tem 20 projetos, e nesses projetos, inclusive, está público no site da ANS, tem lá qual operadora, qual prestador, qual que é a linha de cuidado. E a grande novidade é o compartilhamento do dado clínico, né? Então, você tem a lei da custo-utilização, a lei do TIV. Desfechos. Você tem os desfechos. E aí, queria aproveitar trazer uma outra pergunta complementando. Quando nós fizemos o programa de capacitação lá para o pessoal do DGITS, lá em Brasília a gente fez workshop, a gente levou os sistemas e fizemos algumas simulações. E uma discussão muito interessante que apareceu ali foi o entendimento da possibilidade de usar, então, a partir desse tipo de projeto, onde a ANS vai ter esse sistema, essa transferência de tecnologia, utilizar dados de mundo real, né? Dentro dessa metodologia de análise de valor em saúde para avaliação de tecnologias, né? Então, no contexto lá do DGIS, poxa, às vezes uma tecnologia ela foi incorporada, mas é importante ter dado de mundo real para entender se faz sentido. Aquilo continua acontecendo daquele jeito, se cumpre. E se na vida real funciona, não naquele hermético do estudo. E mesmo que não foi, porque num estudo pode ter tido uma realidade, será que não vale a pena então fazer uma avaliação controlada, com dados de mundo real, para entender? Então, na verdade, o que a gente entende, a gente diz, né, é um complemento a esse processo de avaliação de incorporação de tecnologia. Inclusive, César, teve até uma palestra internacional, quando você mostrou o EVS, eles também entenderam isso, né? Entenderam. Quando a gente fez na verdade, isso foi a gente fez duas discussões, a principal delas foi o prêmio que a gente ganhou na Holanda, na análise, mostrando o EVS, análise multicritério, e a discussão foi exatamente isso, a condição de você escalar esse processo, e de por que não usar uma metodologia como essa, complementando as análises comuns, de custo-efetividade, análise de impacto, que se trabalha com dados de mundo real. Essa é a grande diferença, inclusive, foi nessa discussão, você comparava, Gabi, você que é economista, né, análise de custo-efetividade com análise multicritério, e o pessoal percebe que na área de saúde, a análise multicritério ela tem um poder muito interessante de você olhar a composição dos indicadores. Eu acho que esse é o ponto principal, e por isso eu acredito que é uma grande proposta, é uma grande provocação, a gente olhar para esses dados de mundo real e tentar ver se faz sentido você trabalhar com as incorporações das tecnologias, até a manutenção dessa tecnologia, uma análise um pouco diferente. Até porque custo-efetividade é um modelo. Eu estou tentando predizer o que vai acontecer. Vai acontecer aquilo. E modelo... Modelo é modelo. Modelo aceita tudo. Modelo é modelo. Tá? Modelo aceita tudo. Eu estava conversando com o César na hora do almoço, eu posso fazer o modelo de um jeito, ele vem, acha que tem de outro, ele de outro, ele de outro. Então, é uma coisa que você não tem, não é muito palpável. Quando você tem esse tipo de processo, fazendo essa análise conjunta, é por isso também que a gente pensou no EVS, você dá mais segurança para quem está tomando a decisão também, né? E eu acho que um outro ponto, outro aspecto que você falou, como tudo isso que está sendo feito nesse projeto para os próximos anos, está tudo documentado, vai ser publicado em diário oficial, vai ter mensuração, para quem decidir investir nesse projeto, para quem apoiar esse projeto acontecer, como você conhece, quais são os entregáveis do projeto, os deliverables, que é o nome bonito que a gente ouve. Se tem um projeto que tem entregável, mensurável, que vai estar fácil de você entender onde foi o investimento, vai ser nesse projeto em parceria com a ANS. Eu acho que isso é importante colocar, porque quem for avaliar seu investimento, você vai conseguir entender aonde está indo esse processo. Eu acho que isso é fundamental, chama atenção aqui. Muito bom. Só ouve, né, do Maurício, com que você entende, né, essa oportunidade. Vocês vão estar com os dados dos projetos, dados de mundo real, dentro do que a ANS já realiza de avaliação de tecnologia. Sim. Não, sim, a resposta. Eu acho que tem um ponto que a gente, enquanto regulador, fala muito, né, que de alguma forma, é empoderar quem contrata um plano. Você empodera quem contrata um plano com informações, né, resultados, efetividade. Falando do ponto de vista da administração pública, né, por estar na administração pública hoje, a gente vê cada vez mais
por exemplo, os órgãos de controle, no nosso caso o Tribunal de Contas da União, cada vez mais pedindo à administração pública que foque em políticas públicas, mas na efetividade. Esqueça o processo, a construção. Pegar vários projetos que a agência... os programas de promoção da saúde e prevenção de riscos, Promopreves, né? Muitas operadoras registravam produtos. Hoje o que importa para a gente é a efetividade. Então você pega lá a linha para câncer de mama, não é a população que está sendo monitorada, não só o diagnóstico, mas quem precisa estar sendo, o diagnóstico foi feito de forma precisa, se deu um diagnóstico positivo, o tratamento começou em tempo adequado, qual foi o resultado, teve metástase, não teve? Qual a efetividade disso? Linha de cuidado para obesidade, a pessoa houve redução de MC sem necessidade de um procedimento cirúrgico. Então, é efetividade. No fim do dia, saber o seguinte, deu um resultado positivo. Então, toda e qualquer informação que a gente possa empoderar a sociedade é positiva. Volto a dizer fala do programa de monitoramento da qualidade hospitalar, porque a gente vai divulgar os indicadores dos hospitais, identificando os hospitais como uma forma de empoderar quem contrata um plano, quem vai fazer uma portabilidade. Muito então, da nossa realidade. E agora para a medicina diagnóstica. Então, cada vez mais. Hoje eu estava, a gente falando dos nossos irmãos aqui da América Latina, eu estava almoçando com um grande amigo argentino. Ele veio, a gente estava no evento do CONAP, e uma colega que veio com ele falando desse ponto da informacional, da transparência da agência. Falou, olha, podem até criticar a agência em vários aspectos, mas do ponto de vista informacional, jamais. Está tudo lá, tudo é público, os dados da TIS têm o DETIS, aquilo que não está lá, ou porque não pode, ou porque a gente também tem alguma dificuldade de... Os dados econômicos, dados assistenciais, mapa assistencial, o DETIS, panorama, informações do ressarcimento ao SUS, tudo é público, Sim, tudo é transparente, com o objetivo cada vez mais de empoderar quem contrata um plano. Então, perfeito. Gente, conversa boa, voa, né? Acho que a gente tinha mais um monte de perguntas, um monte de assuntos para falar, mas, enfim, acho que a gente percorreu uma bela trajetória na nossa conversa. Queria deixar um espaço aqui, final, para as palavras finais de cada um de vocês, para depois a gente já caminhar para o encerramento desse nosso episódio. Vou fazer o contrário, começo com você, Fábio. Suas últimas considerações aí. Então, agradecer a oportunidade de estar fazendo esse trabalho, como eu disse, é um propósito importante para a gente, pessoal, é uma coisa que nos dá muita motivação, é um momento especial para o IBRAVES, né? Agradeço Maurício, representando a ANS, por nos ter dado essa oportunidade de estar junto, porque o Instituto nasceu com esse objetivo. Que não posso deixar de agradecer também os nossos apoiadores e mantenedores, né? Eles foram fundamentais para esses primeiros 5 anos e também serão para os próximos 5 anos. A gente está conversando com uma série de organizações, indústrias e tudo mais. Algumas, inclusive, já deram um sinal verde, já combinaram que vão estar com a gente participando. Aí também não é só uma questão financeira, também é uma questão, como você disse, de dividir o conhecimento, as experiências, né? Um modelo que, na verdade, é para a sociedade, a gente está regulando para a sociedade, nós estamos fazendo esse papel de valor e saúde para a sociedade, nós somos um meio para isso, né? Então, dizer que é um momento muito especial, uma enorme satisfação estar aqui hoje, estar desse lado aqui com todos vocês, finalizando a câmera, finalizando essa primeira temporada com sem sucesso. Você a gente não faz nada, né? Sem você a gente não faz nada. Não só dizer que eu estou muito feliz, agradecer a todos que estão com a gente até aqui e os que continuarão conosco nessa jornada, né? O César tem um ditado, né? Que o importante é quem vai estar com você Esse é o famoso ditado árabe nosso. Ditado árabe. Não interessa o caminho que você faz, mas primeiro você define teu parceiro de caminhada. Parceiro de caminhada. Depois do caminho você define o importante é que a gente já tem esse parceiro de caminhada, é isso. Obrigado, Fábio.
Gabi. Eu quero agradecer e perguntar quando é a segunda temporada? Fábio. Não, Estamos pensando É isso, nisso. eu quero Vamos ver, agradecer. né? E eu acho que assim, a gente dentro desse processo, a gente vai ter que ser muito hábil nessa comunicação. Eu acho que esse processo aqui foi o nosso experimento, Sim. né, de comunicação, né? O segundo experimento de comunicação, a gente teve lá o conhecimento, agora a gente tem aqui. Eu acho que isso cada vez mais, e eu acho que hoje a mídia é muito democrática, né? Então, por isso que eu quero saber quando vai ser a segunda temporada. Já. Mas Traremos obrigada, novidades. gente. Obrigado você, Gabi. César. Na realidade, eu acho que, para mim, o ponto principal de tudo isso daqui realmente é a consolidação de um projeto, né? Que a gente discutiu praticamente desde 2009, 2010 aí com vocês na agência, e agora tornando isso realidade, que isso só é possível quando as coisas estão reunidas no mesmo local, as pessoas estão com o mesmo propósito. O Fábio falou isso muito bem. Então, para mim, é uma grande felicidade de a gente perceber que isso vai acontecer, e a gente vai estar trabalhando para isso, que não era tão louco assim de estar falando essas coisas no mercado, né? Só um pouquinho. Mas a gente tem que Só um ser um pouquinho. tiquinho. Sempre tem que ser A gente tem que ser um tiquinho. Vai. E realmente eu acho que agora que começa o desafio, né? Eu acho que esse é o ponto importante, né? Você discutir teoria, discutir conceito, né? Falar, né? Organizar palestra é fácil. Agora, você elaborar um guia, e isso é um desafio que a gente colocou, é de como fazer, não é do que fazer. Isso é muito importante. Não é o que fazer, vocês já publicaram no guia anterior. Agora, a nossa obrigação como Vibráveis é um guia do como fazer, né? E por isso que a gente está propondo um guia que tenha renovações anuais. E na minha leitura, eu agradeço você, Maurício, em especial, não é porque você está aqui, porque já falei de você longe daqui, porque isso eu acho que você está... E para mim é uma missão entregar esse guia, esse primeiro guia aqui num evento grande antes da tua saída, da DIDS, porque eu acho que é o respeito pelo teu trabalho, pelo que você fez, você merece realmente que a gente entregue isso na tua saída. Então, é só dizer que a gente está extremamente empolgado aí com as mudanças que estão por vir. Nós também. Maurício, tuas últimas palavras. Obrigado. Primeiro, agradecer Rafael, Gabi, Fábio, César pelo convite. 2 horas aí muito agradável, né? De um bate-papo, mas um bate-papo de muito também aprendizado da minha parte também, né? Eu parece estar 19 anos na agência, mas todo dia a gente aprende um pouquinho mais e isso é muito importante. A mensagem que eu deixo para os que vão assistir, estão assistindo, seja operadora, seja prestador, indústria farmacêutica, contratante, olhem com carinho para esse projeto. É um projeto que ele traz benefícios reais no cenário, como a gente botou no início da nossa conversa, um cenário que a gente tem uma série de desafios, né? O envelhecimento populacional, aumento de doenças crônicas, demandas cada vez mais crescentes da população de uma forma geral, num cenário de recursos escassos. Então, pensar alternativas de usar de uma forma melhor esses recursos, entregando mais qualidade, mais saúde, isso é fundamental. Está aí o exemplo da Unimed Rio Preto, que conseguiu um repasse maior para os médicos, os honorários, reduzindo sinistralidade com resultados em saúde importantes. Então, deixar essa mensagem. Estou muito feliz com o trabalho que a gente está fazendo no âmbito desse acordo, né? E eu acho que vai ser uma grande entrega para a sociedade. E de terminar aqui agradecendo a equipe, né? Eu estou numa posição de liderança na agência, mas existe todo um trabalho técnico. O César falou muito bem da Raquel, mas toda a equipe, Renata, Gasparello, a Ana também, toda a equipe dos gerentes, coordenadores que são eles que fazem esse trabalho. Eu tenho um papel ali de não atrapalhar e ajudar dentro do possível. Eu acho que eu não estou atrapalhando e estou ajudando de alguma forma, mas quem são os grandes mentores desse trabalho dentro da agência são os técnicos, os servidores, toda essa equipe maravilhosa, pessoal muito qualificado. A gente só não consegue avançar mais por limitações mesmo, enfim, mas como falei anteriormente, eu tenho visto algumas legislações que têm avançado no sentido de gerar uma parceria público-privada com foco de entregar políticas importantes para a população, como é
a da lei complementar que trata das startups, o modelo de sandbox regulatório. Então, agradecer, parabenizar o trabalho do IBRAVES, agradecer todo mundo que está nos assistindo e obrigado. E a agência está à disposição, se vocês precisarem. Obrigado. Muito obrigado. Bom, Maurício Nunes, César Abicalaf, Gabriela Thanos, Fábio Rocha, muitíssimo obrigado por vocês fazerem parte aqui desse momento, um pouco da história do nosso videocast, né? A gente encerra essa primeira temporada hoje com muita vontade de fazer as próximas. Gabi, se a gente tiver novidade, em breve a gente vai fazer isso chegar. E agradeço também ao Rafael e Elpo, que foi o nosso condutor. Obrigado. Sem você, também não tinha isso. Imagina. Muito obrigada. Ele melhorou a voz dele. Né? Não, ele tá. Eu acho que ele fez até curso. Ele fez fora. Ele não, mas agora sem brincadeira. Muito obrigado. Acho bom. que você teve um papel fundamental na condução Obrigado, de Gabi. tudo isso, tá? Então, Obrigado parabéns também mesmo. pelo seu trabalho. Obrigado, estou super feliz. Queria agradecer, obviamente, o IBRAVES pela oportunidade de trazer a ideia a essa realidade, a Pfizer por nos proporcionar a possibilidade de conseguir fazer isso. E agradecer principalmente a você que está conosco, que acompanhou essa jornada desses 6 primeiros episódios. A gente se vê numa próxima temporada, se tudo der certo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e até breve. Realização IBRAVES, apoio Pfizer.